Olá, meu querido, tudo bem com você? Hoje nós iremos falar sobre sermos pontes. A Bíblia nos chama, Jesus nos ensinou sobre isso, que nós devemos ser pontes e não muros. Vem comigo. Sermos pontes. O que é que nós entendemos sobre isso? Nós entendemos que ponte é uma conexão de um local até um outro local, onde existe no meio de tudo isso um obstáculo ou uma outra avenida passando por ali. Então a gente decide e, por estratégia, constrói uma ponte para conectar esses dois ambientes. E a Bíblia nos ensina sobre isso, a sermos pontes e não muros, não sermos construções que vão causar barreiras entre pessoas ou entre aquilo que Deus colocou dentro de mim e o próximo que está ao meu lado. Então, nós precisamos entender que quando nós começamos a construir coisas simplesmente para o nosso próprio benefício, nós começamos a construir um muro. Eu estou simplesmente olhando para aquilo que me satisfaz. Eu estou simplesmente olhando para aquilo que impulsiona até mesmo as bênçãos que Deus colocou na minha vida. Eu estou olhando simplesmente para dentro do meu coração e desprezando o meu irmão, desprezando o meu meio, desprezando o local que Deus me colocou, aquele ambiente que Deus me levou, e eu estou focando os meus olhos no eu. Quando você faz isso, você está construindo um muro, uma barreira. E lá em Efésios capítulo 2, nós entendemos que Jesus, ele veio para destruir os muros e as barreiras que nos afastam do Pai. Ele nos resgatou desse ambiente. Ele nos resgatou desse local de empecilhos, de bloqueios, de distanciamento, e nos levou para um local de conexão, de acesso, sendo Ele o próprio caminho, a própria ponte que nos leva até o Pai. E nós precisamos nos espelhar nele. Então, por isso que nós somos levados, nós somos ensinados a sermos pontes. E o que é que seria isso? Como é que eu posso saber se eu estou sendo uma ponte no local que eu fui estabelecido por Deus? Ser uma ponte é ser um agente de conexões, um agente de conexão de pessoas, um agente de conexão de bênçãos, de ambientes, não é? Existem pessoas que são agentes de conexão de casamentos até. Eu e Natália temos alguém que nos apresentou e essa pessoa foi uma ponte na nossa vida. Ela foi usada por Deus para ser ponte, para me unir a Natália e hoje nós sermos o que somos, uma família, e estamos vivendo aquilo que Deus colocou em nosso meio. Deus já nos deu esse privilégio de sermos ponte, de sermos conexão na vida de outras pessoas, conectar alguém a um local onde ele futuramente veio a trabalhar naquela área e veio desenvolver uma carreira através de uma ponte, através de uma conexão, sem que eu estivesse visando os meus próprios interesses, mas simplesmente conectar alguém a uma outra pessoa. E muitas vezes o nosso trabalho em sendo ponte é simplesmente de realizar essa conexão. Algumas vezes Deus vai proporcionar, nós iremos entender que nós iremos viver dos benefícios desta conexão, que nós iremos participar desse ambiente,
que legal! Agora esses dois ambientes estão conectados e eu faço parte de tudo isso. Eu estou vivendo essa graça, essa bênção que Deus colocou nessas duas coisas conectadas. Amém. Porém, vai haver um momento, 2, 3, 4, 5, vários, onde nós iremos conectar ambientes e nós simplesmente iremos seguir o nosso caminho. Nós não precisamos, e acredito mais, nós não fomos chamados para vivermos a plenitude das bênçãos, das conexões que nós iremos proporcionar. Até porque nós não seríamos capazes de viver tudo isso. Então, é importante a gente entender isso. É importante a gente entender que a gente precisa, algumas vezes, estabelecer conexões e seguir o caminho que Deus proporcionou, que Deus estabeleceu para nós. E não ficarmos apegados a tudo aquilo. Ah, não, mas, poxa, foi tão legal, né? Foi eu que proporcionei essa junção. Foi eu que fiz essa conexão. Mas foi eu. E aí eu comecei, ó. Eu. E o muro foi estabelecido. E aquilo que era simplesmente uma ponte, que era um veículo de conexão para proporcionar bênçãos, virou um muro para a sua vida. Então, tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado. E o que é que a ponte proporciona? A ponte ela vai proporcionar riquezas, prosperidade, bênçãos, alegria, facilidades. A gente vê que a ponte ela vai proporcionar com que um ambiente, que uma pessoa ela se conecte a outra pessoa, a um outro ambiente. Né? Às vezes a gente estabelece conexões de uma comunidade a uma outra comunidade, de uma pessoa a um profissional na sua área de trabalho. E isso tudo vai proporcionar bênção em um âmbito muito maior do que aquilo que a gente imagina. Porque vai haver desenvolvimento nessas conexões na qual a ponte foi estabelecida. E nós iremos usufruir disso de certa forma. Às vezes durante um período rápido de tempo, às vezes durante um período longo e até razoavelmente longo. Mas nós precisamos nos ligar nesse aspecto. Seja ponte e permaneça sendo ponte. Não faça com que aquela ponte comece a causar obstáculos porque você está olhando para aquele que foi o construtor daquela conexão. Não foi isso que eu aprendi com a história nos dada através do Evangelho de Jesus Cristo. Não foi. Pelo contrário, ele se esvaziou. Ele deixou toda a sua glória e veio aqui para sofrer, para padecer e para estabelecer uma ponte. E como diz o texto lá em Filipenses, né? E nos levar. O que é isso? É uma ponte, é uma conexão da terra e o céu. E nos levar deste local que nós estamos até nos assentarmos juntamente com ele nessas regiões celestiais. Então, precisamos ter esse cuidado. Precisamos entender que nós fomos chamados para sermos uma ponte e não um muro, para estabelecermos conexões e não sermos uma barreira, para sermos alguém que vai ser um agente de bênçãos entre duas pessoas, 3, 4, 5, e não um muro que vai querer as bênçãos simplesmente para você e vai olhar simplesmente para você. Não! Se Deus te deu a oportunidade de se unir a alguém, de viver esse privilégio, viva em harmonia, viva não olhando para dentro do seu coração. Não construa barreiras, não construa
muralhas, não construa nada que vai impedir você de se relacionar com outra pessoa. Seja uma ponte, seja um agente de propagação, de expansão do reino. Seja alguém que vai levar, vai facilitar a expansão do caminho, né? Da palavra, do evangelho, das bênçãos de Deus, daquilo que Deus colocou na sua vida diante de você. E não construa barreiras, não construa obstáculos. Tá bom? Que Deus te abençoe e que em nome de Jesus você seja uma ponte, não um muro. Fica com Deus.